Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um FB Cash, né? Com temas variados, convidados especiais que a gente acredita, que a gente confia, que a gente vê fazer acontecer em nossa cidade, independente do ramo, né? O FB Cash não é somente para falar de saúde, não é somente para falar de atividade física, mas também a gente pode falar de empreendedorismo, vai falar de marketing, de vendas, né? E hoje a gente está aqui com o Rodney, meu sócio, CFO da empresa, Guilherme, que é TI, Guilherme, que faz tudo aqui dentro da empresa, né? E um convidado especial que eu não vou apresentar, né? Vou deixar para que ele se apresente. É um cara que já acompanha há um tempo, um cara que eu admiro, um cara que é multifunção, multiempresas, e eu admiro muito quem consegue empreender em diversos nichos, né? E eu tenho acompanhado o trabalho do Ciro Neves, e eu queria que ele se apresentasse um pouco aí para vocês. Quem é o Ciro, né? Obrigado, Fabrício. Bom estar com vocês aqui. Agradeço o convite. Ciro Neves, como você falou, empresário. Tenho empresas de ramos diferentes, como a Neves e Rangel, a Mais Cabelo, Rockabilly Barbearia, Sonorize, Som Iluminação e posto de combustível Freeway. Ah, legal. Você vê que a gente tenta manter o foco, né? Fala, tem que manter o foco em um negócio para não perder o controle. Aí quando você vê o Ciro atuando em tantos mercados diferentes, né? A Sonorize, né? Que vem da tecnologia, tá uma Sim. inovação. Vem a Rockabilly, vem a Neves e Rangel, né? Que você já veio aí do seu pai. Eu queria também, para começar, eu queria falar um pouco da Neves e Rangel. Um pouco, eu acho que foi o seu começo, né? Um Sim. pouco dessa sua história, porque quem vê o Ciro hoje não sabe da jornada, não sabe das dificuldades que passou também para chegar onde chegou. E então você contar um pouquinho dessa sua história, pode ser até breve, porque deve ser longa, né? Mas para entender o que você se preparou também para estar onde você está. Legal, Fabrício. Como você falou, Neves Rangel é o começo de tudo. A empresa que tem a maior parte da dedicação do meu tempo até hoje. E eu comecei lá com 17 anos, junto com meu pai. Não foi uma vontade dele, ele queria que todos os filhos dele fossem médicos. Tem 4 filhos, 3 médicos, só eu que fui pro negócio dele. Então era um sonho que ele tinha de infância e acabou que ele gostaria que os filhos pudessem cumprir com isso. Então foi desafiador trabalhar com meu pai, porque diferente dos outros que escolheram ser médico como ele gostaria, eu era um cara mais trabalhoso, vamos dizer assim, menos estudioso, fazia mais bagunça, esse era eu. Empreendedor. Era empreendedor. Inquieto, né? Então, Inquieto. para começar no negócio com ele foi contra a vontade e no começo eu fui muito desafiado porque era nítido que ele não me queria dentro do negócio, era nítido que ele não confiava em mim, era nítido que ele duvidava de mim. Mas tudo isso foi combustível para mim porque eu nunca fui de me vitimizar, entendeu? Eu sempre utilizei as coisas, inclusive as pontos de dificuldades para poder criar forças internas e poder dar resultado. Então, se você não me quer aqui, eu vou te mostrar que você vai Aham, querer. legal. Se você acha que eu não vou dar resultado, eu vou te mostrar que eu vou dar, entendeu? Então, virou combustível para mim. E eu comecei por baixo dentro da empresa, aos 17 anos. Eu ia lá para a loja de Goitacazes, que era a loja na época que tinha menos movimento. E ia de ônibus, voltava todos os dias, trabalhava como vendedor, já trabalhei no depósito. Percorri um caminho dentro da empresa, não cheguei lá já assumindo alguma função importante, pelo contrário, passei por todas as lojas, por todas as funções. E aí foi mesmo uma conquista a passos curtos, sabe? Podendo tomar meu espaço tanto com a confiança do meu pai, do meu tio também, que é sócio do meu pai, quanto também ganhar a confiança de toda a equipe. Que é legal, né? A gente como pai, eu sou pai, né? Você é pai. E a gente entende hoje o que seu pai fez. No final das contas, seu pai era uma proteção, porque não é fácil, empreender não é fácil. E às vezes ele queria você ali estudando, seguindo um caminho tranquilo, né? E empreender é montanha-russa. Então, às vezes a gente acaba protegendo, achando que está protegendo, mas a tua natureza não tem como frear, Exato. né? Não tinha como ser diferente. Eu sempre me vi dessa forma, sabe? Não tinha um outro caminho para mim. Eu sou dessas pessoas mesmo de que gosto de desafios. Eu sou É, uma pessoa que eu não preciso de ninguém para me motivar ou para me cobrar. Pelo contrário, é. as pessoas que me amam falam calma, vai mais devagar, porque eu sou essa pessoa Sim. desde de sempre, sabe?
Então eu entendo a preocupação dele, acho que foi muito por esse caminho mesmo, porque ele já passou por muitos altos e baixos dentro do comércio e ele não queria que eu passasse pela mesma coisa, ele queria que a gente escolhesse uma profissão que tivesse uma estabilidade maior. Eu passei por isso um pouco também. Quando eu comecei a fazer faculdade, meu pai falava que eu tinha que embarcar, porque meu irmão embarcava. Embarcar tinha uma vida mais estabilizada, né? Ou concurso público. E eu não me via, né, nesse mercado, não me via como médico, não me via como dentista, não me via como embarque. Então, assim, eu também tive que brigar um pouco com isso. Então, minha mãe foi um fator que mudou muito, que eu lembro que eu estava no quarto período nessa dúvida, quarto, quinto período, se eu vou sair para ir para o Cefet, o antigo IF, né, para embarcar, e minha mãe falou assim, independente do que você fizer e fizer bem feito, você vai ser feliz, independente do que você ganha. E eu não me via em outras profissões, né? A não ser esporte, eu organizava evento em escola, eu era também difícil, igual você falou que você era. Eu não gostava de estudar, eu tinha dificuldade em gravar texto, dificuldade com número. Então, assim, eu era de relacionamento, eu era de pessoas, sou de pessoas, e eu era da bagunça, eu era da farra. E é legal ver essa mudança e ver também que a gente não deixou se podar, né? Não deixou ali estar onde queriam que a gente estivesse, porque não era um caminho que ia dar certo. Exato. Né? E como foi para você, assim, esse crescimento? Você teve uma virada de chave, né? Todo mundo tem que ter uma hora. E quando você viu que era necessário você ter uma base mais sólida de conhecimento, porque hoje, para fazer o que você faz, você teve que ter um momento ali de mais estudo, você teve que ter um momento de virada de leitura ou se formar, alguma formação, buscar alguma formação para te dar uma base, né? Porque a gente às vezes tem esse ímpeto, tem essa inquietação, mas precisa de uma base maior de conhecimento. Eu sei porque comigo foi assim, eu não tinha hábito de leitura, não gostava de estudar, então quando eu abri a academia muito no peito, muito no amor, muito naquela coisa, eu vi que eu precisava de mais base, eu comecei a me estruturar mais e hoje eu vi quanto fez diferença na minha vida. Então, quando foi esse momento que você pensou assim, pô, tem que mudar? Lá no início eu aprendi muito com meu pai, aprendo até hoje, mas com certeza trabalhar ao lado de quem construiu muito como ele construiu, te traz ali, né, um mentor de muito próximo. Então isso é algo muito valioso, eu tive a felicidade de ter isso ao meu lado. E depois eu comecei também a pegar outros mentores, outras pessoas que chegaram aonde eu queria chegar e comecei a estudar essas pessoas. O que eles fizeram? Onde eles acertaram, onde eles erraram? E a partir daí eu nunca fui muito de sala de aula, eu nunca gostei muito de sentar e ficar estudando. Não é o meu perfil e eu não vou falar diferente disso. Mas eu sempre gostei de entender quem teve resultado, quem tem resultado, para poder a partir dali entender o que eu preciso trazer para mim, fazer no meu dia a dia, tanto na parte de conhecimento quanto na parte de disciplina, um time, né? a parte de estrutura para poder avançar, entende? Então foi muito olhando quem chegou onde eu queria chegar, onde eu ainda quero chegar, porque tem muito a fazer. Não, sem dúvida. Hoje você está com que idade? Tenho 35 anos. Novo demais. A gente fala muito disso. Você falou do começo difícil com seu pai. O meu pai teve negócio também. Meu pai era funcionário público, mas tinha negócio. E trabalhar no dia a dia é o que você falou. Não quero você aqui. Você quer ficar, você tem que brigar. E eu não continuei com ele e eu fui para fora para falar, cara, eu vou vencer lá fora para quando eu voltar você ver que eu tenho condição. E graças a Deus hoje a gente está aí prosperando. Essa questão de estudar, eu e Fabrício, a gente é muito complemento, porque ele é um perfil muito parecido com você. Mas eu acho que eu pude contribuir um pouquinho com ele ali, com essa questão da leitura, do estudo, do conhecimento, de tentar trazer essa calma, às vezes, para essa agitação, né, da energia, que é o que me complementa também. Eu não sou um cara tão de energia que demonstra. Eu sou aquele cara que eu me energizo, mas eu vou seguindo ali a minha forma linear de contribuir, né? E muita gente acha, eu até li sobre isso hoje, um CEO da Intel falando que nem tudo é MBA. A gente estuda porque a gente está querendo se desenvolver, mas não é aquilo que vai fazer o jogo não é. virar, entendeu? Às vezes é uma conversa com quem já fez, que vai te dar um insight ali, que vai pegar e falar, cara, eu preciso
Não é um baita planejamento estratégico que vai fazer sua empresa crescer. Até porque se você olhar... Planilha não cresce negócio de ninguém, entendeu? Não cresce. Você vê muitas pessoas com muito conhecimento, mas pouca aplicação do conhecimento. Você vê pessoas, às vezes, com menos conhecimento, mas que tem mais coragem, que tem mais disposição para fazer o que tem que ser feito. Que mesmo quando erra, continua entendendo por que errou e não desiste, e aí começa a acertar, aprende com o erro. É isso que faz diferença na vida, no empresário, da pessoa, de qualquer um. Entendeu? Eu acredito muito nessa linha. Você aprende com a queda, mas não fica ali caído. Você levanta e faz melhor. E é preciso coragem. Coragem. Se puder definir 2 características, né, de um empreendedor principais, para mim, é coragem e a disposição. Porque a coragem é possível você ter tudo, mas se você não tiver coragem, você não vai avançar. É saber dormir no barulho, né? Exato. E a disposição, porque não é glamouroso, não é fácil, tem muita coisa em jogo, você abre mão de muitas coisas na vida. As pessoas não conseguem muitas vezes enxergar o quanto a gente abre mão de coisas que são importantes pra gente pelo processo, né? Então tem que fazer muito sentido, tem que ter muita disposição, muita disciplina de fato para conseguir alcançar resultado. Parece clichê, mas eu sou muito da linha da coragem, porque às vezes eu vejo negócios abrindo que eles não acreditam, sabe? Porque ele não teve coragem de, às vezes, colocar todo o dinheiro ali. Ele já abre sabendo que vai fechar. Você já vê aquele restaurante... Ele abre na dúvida, né? Ele já abre na dúvida. Vou montar um time completo porque vou montar movimento. porque se der errado eu gastei menos. Ele não teve coragem. Sim. Ele abriu, às vezes por alguma pressão, por ele algum abre status, pensando na saída, né? por algum ego, mas ele pensou na saída. Ele não coloca um forro de gesso porque ele já está pensando que ele vai investir e vai ficar pro dono do ponto. Quando a gente aluga um ponto, né? Geralmente o dono do ponto fala assim, tô preocupado porque quando você entregar, não sei o que... Aí eu falo, eu não vou entregar, eu falo na cara dele, cara. Eu falo, eu não vou entregar ele. Ele olha assim... Mas é exatamente isso. O pensamento é esse. Aí a coragem não é só da decisão, né, de abrir. É dali do dia a dia, das decisões do que vai fazer no negócio. Eu acho que tem muito isso. Exato. E a constância disso, né? Porque não é só no começo, né? Todo dia. Dia bom, dia ruim. A coragem não é de uma decisão do início do negócio. Mas a coragem é todos os dias de várias decisões que a gente toma ao longo do percurso. Sim. E você tem que ter somente um cuidado de não ser inconsequente. Né? Vamos colocar aqui, por exemplo, a gente hoje. Nosso projeto de expansão. Se hoje chegar um investidor ou uma possibilidade da gente estar no Nordeste, está fora de cogitação, sabe? Você não tem coragem para ir para o Nordeste? Não tem coragem, só que não é o momento da empresa. A gente não é inconsequente. A gente não é inconsequente. Você vai abrir em Portugal? Não, olha só. Pela logística, do jeito que a gente está hoje se ajustando, talvez não em Portugal hoje. Mas, tá entendendo? Então, assim, tem que ter muita essa linha. Seguir a trilha que tá planejada ali, né? Às vezes, alguns empresários, eles pulam etapas do que você quer. Colocar o que você quer, a sua vontade na frente do que tem que ser feito primeiro. Então, quando você fala, vou para Portugal agora, pode ser uma vaidade, uma vontade específica sua. Sim. Mas para o seu negócio, tem muito percurso ainda para você conquistar por aqui, pelo Rio de Janeiro, para depois você pensar no próximo passo. Então tem gente às vezes que quer ir para fora, mas ainda não fez o que tem que ser feito aqui dentro. Para você, na expansão da Neves e Rangel, principalmente, como que foi trazer isso para uma história que estava muito consolidada em Campos e falou, cara, vamos vencer barreiras. Vamos para o Rio, vamos para... Quando eu entrei na empresa, a gente tinha 3 lojas, né? Uhum. E aí meu pai desde sempre fez um combinado comigo, que olha, eu não abro mais nenhuma loja. São essas 3 lojas e a gente vai parar por aqui. Eu não quero mais, o que eu tenho tá bom. Era o discurso dele. Casinha fechada, E aí eu falei, beleza, tá tudo certo, vamos trabalhar e é isso. E aí fiquei na empresa, né? Como eu falei, fui ganhando confiança tanto da equipe, dos fornecedores, como dele também. Até que chegou no momento de eu pedir, pai, eu quero abrir a 4ª loja. A gente precisa expandir. E aí eu te avisei que a gente não vai abrir loja nenhuma, e eram 3 só, a gente tem um combinado e tal, mas pai, eu quero, é preciso. A nossa empresa precisa desse espaço, a gente já está há muito tempo com 3 lojas, 20 anos, mais de 20 anos só com 3 lojas. E aí ele falou assim, faz o seguinte, você vai escolher o ponto, você vai contratar, você vai tocar a obra, nem lá eu vou. Se der errado foi você, se der certo é você também. Não quero saber, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Teu pai é maneiro. Que foi a loja da Princesa Isabel. Parecido comigo. É um assumir risco. Foi a loja da Princesa Isabel, entendeu? Então, hoje ele fala o quê? Hoje, vou te falar, ele confia tanto, cara, que ele chega para a inauguração.
Legal. Legal. Quantas lojas que a gente abriu que ele não sabia onde era, que ele só foi mesmo conhecer a loja na festa de inauguração, entende? Maneiro. Então, assim, isso mostra o percurso que eu tive dentro da minha empresa. Sim, né? legal. Da falta de confiança, ter que convencer a abrir a primeira loja, aí ele falar se você errar é você. A sustentar. Até eu falar assim, pai, a gente vai abrir mais uma loja no Rio de Janeiro. E aí eu, óbvio, explico todo o planejamento para ele, o porquê, aonde vai ser e tal. Ele aprova, eu vou lá e executo. Então, hoje essa confiança já está de um outro formato. Hoje você é o CEO, né, da Neves, né? Sim. Hoje ele está mais como conselheiro? Ou ele ainda está Ele e meu tio, eles participam ativamente da empresa diariamente também. Diariamente. Estão lá todos os dias mesmo, né? Eles pegam firme no negócio, mas fazendo a parte financeira. Mas toda a parte de planejamento, a parte da execução, de liderança, de expansão. Marketing. Inspiracional, né? Fica tudo Legal. Tudo comigo mesmo. Legal. E Ciro, a gente falou de vários negócios que você tem, né? Hoje a gente briga muito com o time quando a gente fala de planejar, de ter agenda, de ter rotina, às vezes a gente tem um dia muito ocupado, não tem um dia produtivo. Como que você consegue conciliar a tua agenda, né? Porque às vezes você está num projeto de expansão lá no Rio, mas ao mesmo tempo você tem a agenda de outros negócios. Você hoje, nos outros negócios, você não está à frente como você está na Neves. Como que você consegue administrar esse tempo seu, tornando ele produtivo e mostrando como está sendo bem sucedido? Primeiro, assim, foi uma decisão que eu tomei de abrir outros negócios, tá? E aí eu acho que a gente vai chegar nessa resposta aí. Quando eu tomei a decisão de abrir outros negócios fora a Neves Rangel, era tanto para mim, porque ser um sucessor não tem nada de errado nisso, acho que é um trabalho também muito árduo, acho que tem muitos desafios, tá? Mas ali eu já tinha passado por aquilo, eu acho que eu já tinha conquistado ali um espaço e uma confiança que eu gostaria de Você entendeu o modelo, né? E eu falei assim, cara, agora eu quero começar algo do zero. Porque eu precisava provar para mim mesmo e para o meu pai também, eu acho. É sério, meu Esse pai, peso assim, vai com a gente. a dúvida dele sobre mim me fez assim ter muita coragem para poder, muito combustível. Acho que o principal combustível que eu tive na minha vida hoje foi essa questão de ter que provar para o meu pai e aonde eu queria chegar também para poder dar tudo que ele deu para minha família, deu para minha família, para os filhos, eu poder dar para minha também e poder dar um descanso para ele e para minha mãe, retribuir tudo que eles fizeram. Então, quando eu tomei a decisão de abrir outros negócios, era justamente falar para ele assim, pai, eu posso mais, mas ao mesmo tempo nenhum negócio vai me tirar da Neves Rangel. Por que nenhum negócio vai me tirar da Neves Rangel? Por melhor que seja, a melhor proposta que tiver, eu posso estar ganhando mais em outras empresas, mas a Neves Rangel tem um propósito muito grande para mim. Meu pai trabalhou muito por todos nós. Meu pai formou 3 filhos em medicina, meu pai me formou. Meu pai, ele batalhou demais. E agora é hora de eu batalhar por ele, sabe? Eu chegar num momento difícil, pai, calma, eu tô aqui, vai descansar, vai viajar. Eu tô aqui, calma, eu vou resolver. O que você tá precisando? Então, assim, eu sou essa pessoa para ele. Hoje eu nunca vou deixar de ser. Isso dinheiro não compra. Sim. Então, quando eu escolhi abrir outras empresas, eu falei assim, eu posso abrir desde que não tire meu tempo na Neves Rangel. Então, eu vou procurar outras empresas e fazer um formato que não seja dependente da minha pessoa, na parte física da minha pessoa. Eu posso planejar, eu posso estar junto. Pode ser a cara do negócio. Eu posso ser a cara do negócio, eu posso ser um marketing. Então, quem olha hoje minha rede social pensa que meu tempo é dividido pelas empresas. Não é. O meu tempo é da Neves Rangel. Mas eu mostro na rede social, porque eu preciso mostrar minha cara, colocar minha cara nessas empresas, uma coisa mais dividida. Até porque é o trabalho que eu faço lá, sabe? Botar minha cara. E aí eu escolhi empresas que poderiam me dar essa questão de trabalhar um pouco mais à distância. Então, tudo que eu abro hoje é pensando nisso, tá? E aí, quando a gente vai para essas outras empresas, você precisa criar primeiro um time muito forte, ter uma cultura forte. Eu acho que eu sou uma pessoa muito presente, independente da questão física, sabe? Eu não preciso estar dentro da loja para poder ser presente naquela loja. Eu acho que a liderança ela vai muito além disso, ela vai pelo exemplo. Então, assim, as pessoas podem falar assim, poxa, a sua equipe não reclama às vezes de trabalhar muito ou trabalhar um feriado como trabalharam ontem.
Eu acho difícil a equipe reclamar disso quando vê que o próprio dono é o cara que mais trabalha. É o cara que mais se dedica, é o cara que mais veste a camisa, é o cara que mais tem disposição e tá junto quando precisa estar, é o cara que move, sabe? Então eu sou essa pessoa que realmente faço o negócio se mover, independente de estar em cada lugar fisicamente. E para isso ter as pessoas, os líderes certos, né? Onde eu estou diariamente com essas pessoas, seja por telefone ou no contato físico, essas pessoas são as pessoas que vão me representar. Então, assim, é impossível eu ter negócios sólidos, eu ter negócios organizados, eu ter uma cultura forte, se eu não tiver pessoas capacitadas ao meu lado. Eu tenho um time que, assim, eu tenho muito orgulho de ter o time que eu tenho, ter as pessoas ao meu lado que eu tenho. E muitos empresários acabam falando muito mal de funcionário e às vezes cria até uma guerra ali, né? Vira tipo um cabo de guerra entre empresa e funcionário. Eu fiz o negócio ser uma coisa só. Ou a gente ganha junto ou a gente perde junto, sabe? Eu trouxe isso para dentro, essa mentalidade para dentro da empresa. Você não fica chateado com o salário que você ganha comigo. A culpa do salário ser pago dessa forma não é só minha. Existe um mercado que precifica isso. Então, eu consigo pagar acima do mercado, mas eu não consigo pagar também como eu gostaria. Porque o que eu gostaria de te dar é muito mais do que você realmente recebe. Mas existe um limite, porque os meus concorrentes também, eu preciso respeitar um pouco disso. Mas você pode conquistar novos espaços, você pode conquistar crescimento, isso vai depender de você. Então, essa motivação que eu tento trazer para as pessoas. Do resultado que ele entrega. Que ele entrega. Então, não é a quantidade de trabalho. É a capacidade de gerar resultado, a capacidade de gerar... Quando você joga essa pergunta para eles, você joga a responsabilidade. A gente trabalha muito isso lá. Alinhamento de expectativa, né? Alinhamento de expectativa. O que você tem feito? O que você está entregando? O que você... Então, quando você joga essa responsabilidade para ele também, ele vê que ele faz parte daquilo, ele passa a entender. Ou ele se move, ou ele vai ficar ali onde está. E aí, a liderança tem como papel mostrar essa questão da quantidade não ser o fator decisivo. Sim. Porque quando você vai começar isso com muitos funcionários, eles vão falar do quanto, da quantidade, do que eles fazem pela sua empresa. E nem sempre é o resultado que você quer. Então eu gravei até um vídeo falando sobre isso, que deu uma repercussão boa, que é o funcionário falar assim, mas eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair, o que você precisa de mim, eu estou sempre aqui à disposição. Talvez ele ser assim é uma compensação da falta de resultado que muitas vezes ele entrega. Sempre então ele acaba compensando de uma outra forma. E tá tudo bem, vai ter espaço para esse tipo de pessoa também na equipe. Você não vai ter só 100% das pessoas que geram muito resultado. Isso não é uma verdade. Então dá para você fazer uma combinação de fatores ali. Mas, de fato, quem realmente faz acontecer gera demanda para sua empresa e aí sim, com certeza, vai ser É legal você falar isso porque falta muita clareza para o colaborador entender o que ele faz de diferente. O que faz diferença para ele entregar o resultado. Às vezes ele acha que ele chegando no horário, saindo no horário, está ótimo. Mas aí falta feedback. Né? Essa falta de clareza é a falta de liderança. Falta liderança. Quantos empresários hoje não gostam de estar perto do funcionário? Muitos. Se você for para a galera mais antiga aí, você vai ver essa conversa. Não, funcionário é tudo não sei o quê. Eles começam a falar mal dos funcionários, que são os caras que estão trabalhando no dia a dia para ele. Como que isso vai dar certo? Mas isso é uma cultura nacional, né? Sim, Se total. você for ver a novela, ela já colocava o empresário como um vilão. Sempre colocou. Então, ele acaba afastando. Sim. E hoje, muito empresário ainda tem essa visão antiga. Isso que você falou é muito do que a gente tem, né? Eu e Rodney, a gente é o cara que pega para fazer, é o cara que está ali. Então, assim, não tem feriado, não tem. Então, a gente acaba inspirando muito o time. E, então, quando ele vê que a gente faz, eles também acabam vendo que, precisa deles também para a coisa se movimentar. Sim, liderança, por exemplo. E tá próximo. Às vezes chega um empresário para mim e fala, Fabrício, meus funcionários são uma merda. Eu falei, cara, você já parou para conversar com eles? Qual foi a última reunião que você teve? Qual foi o último feedback que você teve? Já parou para ouvir da família dele? Já parou para entender o dia dele? Ah, não, então, cara, errado tá você. Começa o mês, joga a meta e vambora, e acaba o mês. Acho que o grande segredo de tudo é a gente entender como motivar o funcionário e como fazer ele entender e ter essa inspiração em você, né? Sim. Eu fui convidado para uma reunião há 15 dias atrás, e é muito sobre esse assunto. E aí estavam ali os gestores da empresa, uma empresa familiar, e aí eles me chamaram porque eles queriam que eu prestasse uma consultoria com a equipe deles sobre cultura, sobre processos e tal. E eu comecei a entender, conversar. E no final eu respondi para eles, deixa eu te falar uma coisa, não adianta eu fazer nada com a equipe de vocês. Primeiro eu tenho que fazer com vocês. Tem que mudar tudo. De verdade. Legal.
Porque se tudo que eu falar para eles, que depois no dia a dia vai ser diferente, vocês tratam de uma forma diferente do que eu trataria, do que eu acho que é o correto. Então, assim, vai ser ainda pior para vocês se vocês me botarem para tratar com o time de vocês. Porque eles vão olhar para o que vocês fazem de uma forma muito errada. O que adianta falar é aquela coisa. O que adianta ter um quadro na parede definindo a cultura da empresa e chega no dia a dia tá tudo diferente daquilo. Tem que mudar o chuveiro. Mudar o que vem de Vira cima. piada entre os funcionários. Fala assim, fala isso, mal dá bom dia pra gente. Mas isso é engraçado, porque tem culturas e culturas. Então, assim, a sua cultura não vai conseguir implementar para eles. E às vezes a pessoa quer a nossa cultura dentro da empresa dele, sendo que nem ele vai ter essa... Não vinga. Exato. Não vinga. Então não adianta, às vezes, você falar que você tem que ter esse comportamento, que você tem que ter essa postura no dia a dia. Se ele não tem, ele vai ter que fazer um esforço muito grande. Então ele vai acabar atraindo pessoas como ele. E aí, às vezes, dependendo da cultura, dependendo do serviço, do produto, vinga, funciona. Tem empresas com cultura ruim, né? Com cultura errada, né? a nossa visão, e está dando certo, e tem lucro. Né? Às vezes paga o preço, às vezes não. Mas ele tem que entender que às vezes você tem que mudar o CEO da empresa para mudar a cultura. Sim, com certeza. Foi exatamente o que eu falei. Se você não mudar, às vezes, quem está liderando... Tem que começar de cima. Você vai treinar quem está embaixo, você não treinou quem está em cima. Não que resultado vai ter? Começa treinando de cima para depois qualificar o pessoal de baixo. Senão não vai funcionar. Mudar o chuveiro. E leva um tempo, né? Não é um negócio que segunda-feira já funciona, já resolve, leva um tempo. É esse tempo que a galera também não quer esperar, não quer aceitar passar. E não é o perfil de todos. E não é o perfil de todos. Cada um é de um jeito. E às vezes você vê alguém se destacando por alguma coisa e você quer aquela mesma coisa dentro da sua empresa e você não consegue implementar aquilo porque você não é aquilo. Sim. Ou você contrata alguém que é dessa forma para poder gerir a sua empresa, ou você coloca a sua cara na empresa. O que não dá é para você querer ser alguém que você não é dentro da sua empresa, porque isso aí vai dar errado. Porque não é o que você faz, é como você faz. Sim. Entendeu? Então, o como, se não estiver sendo feito de uma forma natural, de uma forma sincera, de uma forma honesta, isso tem prazo de validade. Você falou tem que ser genuíno. Bem legal, colocar alguém na sua empresa. Isso aí o ego bate nessa tecla aí que o cara não bota. Não bota. Se você me perguntar sobre sucessão, tá? Eu sou sucessor, né, do meu pai, do meu tio. Então, hoje lidero a empresa, sou a pessoa que eles escolheram para estar na função que eu estou e conquistado com muito trabalho, como eu falei com vocês. Mas a maioria das empresas erram exatamente nisso aí. Espera que o sucessor seja alguém da família, seja um filho. Primeiro, tem que saber se o filho quer. Sim. Tem que querer. Segundo, saber se tem capacidade. Ele pode perfil. querer e não ter a capacidade para gerir o que você quer que ele vai gerir. Então as pessoas geram muito essa expectativa, colocam muito peso numa sucessão que tem que vir de dentro da família e muitas vezes isso não acontece. Eu tenho visto isso muito no mercado. E aí a empresa começa a ter dificuldades, porque o dono antigo, né, o fundador já não tem mais a mesma energia, já às vezes nem quer mais tocar com aquela energia que ele tinha antigamente, então ele esperou por essa pessoa não veio, aí o negócio começa a definhar, começa a ir acabando. Então, para mim, eu já tenho isso montado dentro da minha empresa, a sucessão não vai ser para o meu filho, para alguém, outra pessoa da família. A sucessão vai ser uma sucessão profissional, onde eu vou contratar alguém para ir fazer a sucessão de que eu possa escolher que aquela cultura, que aquela energia, que aquela pessoa vai estar gerindo e tocando a minha empresa. Não quer dizer que meu filho não possa ser. Mas se ele puder ser, se ele tiver que ser, ele vai ter que conquistar o espaço dele. Mas já vai ter alguém lá. Sim. Ele já vai encontrar alguém lá. Para ele pegar esse espaço, ele vai ter que ser melhor do que essa pessoa. E aí eu privo ele ali, na verdade eu tiro até um peso dele ali, dele poder escolher, por exemplo, uma outra profissão. Porque muitas pessoas já ouviram dizer assim, cara, eu não posso fazer uma outra coisa porque o negócio da família depende de mim. Não tem mais ninguém. Se eu não tocar, quem vai tocar? E aí você meio que obriga a pessoa a ir por um caminho, por uma falta de sucessão, por uma falta de visão, porque não é o que ela quer para a vida dela, mas se eu não fizer isso, a empresa do meu pai e da minha mãe vai acabar. Porque o sucessor ele já tem uma pressão antes mesmo de estar assumindo. Né? Esses dias eu estava vendo um CEO do G4 e ele falou que a filha dele, do Thales, né? Do Thales Gomes, a filha do Thales, ela faz medicina, ela não quer aparecer, ele não fala nem o nome dela. E ela quer um universo bem diferente do dele, porque talvez ela viu a dificuldade do pai, ela viu essa
Sim. pressão acontecer e tá tudo bem. Exato. Eu Mas não se você tenho não essa prepara a sua empresa, você joga uma responsabilidade muito grande. Sim, Como se a pessoa sim. tivesse que querer aquilo. Sim. E há uma pressão, muitas vezes, do pai e da mãe, falar assim, cara, filho, não, a gente fez essa empresa aqui, você precisa dar continuidade a isso. Como que a gente vai fechar? Quem que vai tocar? A gente não consegue mais. Então é importante pensar nisso de forma profissional. Aí você falou questão de ego, vaidade, colocar alguém lá. Cara, acho que uma das piores coisas que a gente pode ter hoje e estragar o negócio é a questão da vaidade, do ego, porque isso aí, na verdade, não só é negócio, mas toda a nossa vida. Né? É algo que todos nós temos, né? Mas uns controlam mais, outros menos. Então, acho que é um desafio diário para a gente sempre se diminuir a nossa vaidade, diminuir nosso ego, para a gente dividir tarefas, para a gente engajar pessoas. E não precisa ser só a gente aparecendo, só a gente fazendo. Sim, total. Não faz sentido dessa forma. E eu acho que, mas é um grande problema do empresário é o ego, né? Isso a gente sabe que é, infelizmente é. Mas chega um ponto também, a gente está falando de sucessão, mas chega um ponto também que o crescimento, ele talvez vai precisar de pessoas mais capazes, né? Dependendo, eu e o Roger, a gente fala muito sobre isso. Por exemplo, hoje eu estou, né, na posição de fundador da empresa, né? E Roger, se for, dependendo do nível da empresa, vai chegar o ponto que talvez Roger vai ter que sair da posição dele, ou eu sair da minha. Porque o crescimento, ele precisa de pessoas mais capazes, né? E querendo ou não, essa sucessão já vai acontecer, independente se é lá na frente ou não. Eu falo isso para minha equipe, inclusive. Na verdade, meu pai falava isso para mim e eu peguei isso como uma verdade e falo isso para minha equipe. Então, assim, hoje eu estou à frente da Neves Rangel, mas se amanhã tiver alguém melhor do que eu, para gerir a empresa, eu sou o primeiro a dar meu lugar. E sem vaidade nenhuma. E vou te falar, vou ficar muito feliz, muito satisfeito Não de pra poder ter menos, alguém né? para fazer melhor do que eu faço e isso crescer aí. ainda mais a empresa que foi fundada pelo meu pai. Outra Que ideia coisa errada é linda, essa, né? entendeu? Vou botar Gente alguém pra pra trabalhar colaborar, menos. para contribuir, para crescer a empresa, para gerar mais lucro para minha empresa. Por que eu vou achar ruim um negócio desse? A não ser se eu for muito vaidoso e entender que não, ninguém pode, é que sou eu que vou fazer, e é o meu nome, eu que lidero aqui, não funciona dessa forma. Na nossa cidade, um grande marco nesse ponto, eu acho que foi a vinda de um CEO externo para o Grupo Barcelos, né? Sim. Acho que ali começou até, não que foi o primeiro do mundo, mas Sim. para a nossa região, acho que foi o maior marco. Sim. Eu lembro muito de ouvir muito falarem sobre isso na época, né? E é isso aí, tem que ter alguém colaborando, não adianta. Você não vai saber tudo. Exato. Ciro, vamos falar um pouquinho de venda? Vamos. Como que vocês se diferenciam na Neves e Rangel sendo uma commodity, né? Vender tinta é uma commodity, mas como que você consegue se diferenciar? Hoje a Neves tem um nome muito forte, né? Falou em tinta, falou em Neves e Rangel. Então, como que você conseguiu essa diferenciação? Qual o caminho que você acredita que talvez você implementou, que seu pai, seu tio não tinha um pouco dessa linha e você conseguiu se diferenciar tanto? Acho que uma característica marcante da nossa empresa que vai influenciar muito nas vendas é a questão da energia que a gente coloca em tudo que a gente faz. E isso você consegue sentir entre os colaboradores, sabe? Faz parte da nossa empresa. E para gerar vendas, né, a gente não é receptivo somente de esperar o cliente. A gente faz muita venda ativa. Então a gente entende quais são os canais de vendas que a gente tem, quais são os nossos clientes, aonde encontrar esses clientes e faz prospecção. E aí a prospecção pode ser interna, através do celular, a prospecção pode ser em eventos, a prospecção pode ser em visita a obras. Então a gente tem vários canais de vendas definidos. Várias frentes. Temos várias frentes, várias pessoas responsáveis por cada um desses canais para que a gente possa avançar e agredir o mercado, fazer o que ninguém faz. E às vezes você pode falar assim, poxa, mas parece óbvio visitar uma obra, né? Mas nem todo mundo consegue fazer isso com muito planejamento, consegue ter as pessoas certas para poder chegar, se relacionar, fazer o negócio acontecer, porque não é fácil você sair batendo de obra em obra. Às vezes ele é engolido ali pelo processo do trabalho e você acaba não fazendo. Exato. Então a gente tem hoje canais bem definidos, pessoas bem definidas com tarefas para poder não só trazer cliente para dentro da nossa loja, mas também para ir até o cliente e a partir daí gerar demanda para nossa empresa. Isso é muito importante também. Eu trabalhei em autopeça um bom tempo, uma grande companhia, e isso era uma estratégia deles também, até para você não ficar refém do vendedor do balcão. Exato. Que aí a carteira daquele cara é a carteira que sustenta 60%, 50% às vezes do faturamento da loja. E aí você fica refém daquele profissional ali que às vezes não está sendo um cara bom para a equipe, ele traz resultado, mas não é um cara bom para a cultura. Houve uma virada de chave muito grande na Neves e Rangel, que foi a questão das contratações. Desde sempre que eu entrei na empresa, né, a gente, quando surgia alguma vaga, a gente buscava alguém
com mais idade, e aí eu não estou falando aqui só de idade, não, estou falando de perfil, tá? Com mais idade porque entendia que essa pessoa se movimentava menos no mercado, que essa pessoa já queria uma estabilidade. Ou então você pegava alguém que já conhecia de tinta, porque essa pessoa já vinha com conhecimento, então carteira, facilitava para começar já a vender. E aí eu estava vendo que a gente estava recrutando pessoas, tá? Que realmente iam morrer dentro da minha empresa, mas que não iam entregar o resultado e a cultura que eu quero para o meu negócio. E já vinha com custo alto, né? Já vinha cheio de mania. Às vezes achava que sabia, às vezes nem sabia realmente de fato a tinta, porque o mercado ele evolui. Então o que ele sabia de 10, 15 anos atrás já não é a mesma técnica de hoje. E ele ficava preso naquilo. Então a gente tomou uma decisão, tá? De mudar a maneira de contratar. Então eu passei a não contratar mais pelo que você conhece, pela carteira de cliente que você tem, pelo seu tempo de mercado, eu passei a te contratar pelo que você pode entregar pela minha empresa junto com a cultura que eu quero implementar. Então eu comecei a formar as pessoas, eu contratei mais pelo perfil. Então assim, cara, eu preciso de mais pessoas agora ativas em rede social, então eu preciso contratar pessoas que façam isso bem feito. Eu preciso de pessoas mais comunicativas, que se relacionam, eu preciso... Então você não adianta você pegar um cara que não tem aquele perfil e colocar e querer treinar, ficar batendo nele onde ele não é bom. Entendeu? Então você precisa muito mais pegar, às vezes, as pessoas mais cruas, vamos dizer assim, para o mercado, mas que com um bom treinamento elas ficam muito bem fechadas ali com o que você entende que faz sentido para você no médio e longo prazo, para você virar essa chave. E aí a Neves Rangel foi dessa forma. E quando a gente foi para fora, né? Porque Neves Rangel, você abre uma Neves Rangel em Campos, todo mundo sabe que é uma Neves Rangel. Então, assim, já está sendo vista, falada, a Neves Rangel abriu. Então, é fácil gerar uma demanda. Fácil, nada é fácil. Mas as pessoas já entram entendendo que é uma Neves Rangel que está perto dela ali. Já é uma marca conhecida aqui. Vai lá aqui. pro Rio de Janeiro, foi para Niterói, foi para Nova Iguaçu, foi para Itaperuna, foi para Maricá, cidades essas que nunca tinha visto a Neves Rangel. Você é apenas mais uma ali, você pode ter um modelo de negócio. Mas você não acha que você vai abrir uma loja e vai sair todo mundo entrando na sua loja querendo comprar o seu produto. Você precisa gerar demanda. Para você gerar essa demanda, você precisa ter as pessoas bem treinadas, com uma cultura muito forte, para agredir o mercado e trazer a demanda para dentro da sua loja. Que é como se fosse começar do zero, a prospecção do zero. Não entra cliente no começo. Você precisa fazer isso acontecer. Então, assim, é um desafio e que nem todo mundo quer assumir um negócio. Você fala uma coisa que vai muito de encontro com a gente, né? De treinamento. Muita empresa hoje ela quer contratar e não quer treinar, ela quer contratar e deixar ali e acha que as coisas vão acontecer. E hoje eu vejo as empresas reclamando muito do turnover alto, né? E estão indo na linha do contratar pessoas mais velhas para justamente o contrário do que a gente está falando aqui. Né? Eu sou muito de encontro com o que você também está falando. Mas essa decisão é a decisão de você falar assim, eu vou fazer o que é mais fácil. Eu vou fazer o que é mais fácil. O mais difícil é o quê? É você contratar pessoas mais novas, é você dar treinamento, é você entender que essa pessoa que você treinou, investiu, pode sair amanhã e você fala assim, poxa, desanimei porque eu gastei dinheiro com essa pessoa e já trocou. Então qual é o mais fácil? Pega a pessoa mais velha, aceita aquilo ali, pelo menos você tem a pessoa ali por mais tempo. Mas eu não quero o caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil é o caminho que todo mundo faz. Eu quero o caminho inverso. E aí que vai gerar diferenciação de mercado. O caminho de olhar para frente, né? A partir do momento que você forma a pessoa ali, ela se sente parte do negócio, né? Então ela não quer sair, ela quer crescer com vocês. Bom, não é só dinheiro hoje, né? Eu acho que a cultura da empresa faz você querer estar dentro da empresa. E é muito disso que você está falando. Mas eu penso que, assim, entendo o seu posicionamento. Acho que isso acontece, mas quando você vai realmente para uma geração mais nova, as pessoas estão muito desapegadas. Muito. Então isso antigamente acontecia muito mais. A questão da gratidão, a questão de tudo que envolve além do financeiro. Hoje tem, não quer dizer que não tenha, mas tem muito menos. Por mais 200, 300 reais a pessoa está trocando sua empresa. Por um final de semana em casa. E assim, está trocando sem nenhum peso e vambora, entendeu? E aí você vê muita mudança. Né? Mas quando você vai pegar currículos, inclusive, para contratar, você vai pegar ali, pô, esse cara trabalhou 3 meses num lugar, 4 meses de outro, 5 meses em outro, esse cara não para em lugar nenhum. Eu não quero esse cara para dentro da minha empresa, porque se ele não para em lugar nenhum, o problema é dele. Ele vai parar na sua. Ele não vai parar na minha também, entendeu? Então, infelizmente, tá, os jovens, eles estão muito imediatistas. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também. Mas a gente precisa sempre estar atento às oportunidades e não buscando o caminho mais fácil. Às vezes o caminho desafiador é o que vai te dar mais problemas ali, mas no final é o que vai te entregar mais resultados também. Você lida com venda, né? Então, assim, hoje eu vejo muita reclamação da parte de
de pessoas para vender, pessoas ter gana, ter essa força de vontade ali de estar. Inclusive, se tiver alguém vai me indicar, tá querendo. É um desafio para todo mundo, né? A gente também passa esse desafio. Você vê a venda como técnica ou você acha que é treinável um vendedor ou você acha que você tem que achar realmente aquela pessoa ali que tem o perfil da venda? É treinável até um certo limite, né? Então, se não é qualquer um que você consegue treinar, no meu ponto de vista, tá? Então, acho que tem que ter algumas características básicas ali para que você possa treinar e desenvolver essa pessoa. É óbvio que existe a parte do treinamento, isso ajuda muito, mas eu entendo que tem que ter um perfil também. Sim. Eu não acho que é uma pessoa que é calada, é uma pessoa que não gosta de se relacionar. A não ser que você pode estar numa central de vendas, digitando e tal, e que você não precisa muito dessa parte dela. Então, assim, a vendas não é só o frente a frente, né? Existe Sim. uma vendas que você pode fazer sem estar conversando com um cara e nunca ter conhecido aquela pessoa. Aí é muito mais técnico, do meu ponto de vista. Agora, aquela venda que você tem que se relacionar, que você tem que visitar a obra, que você Olho tem que no bater, olho, que você tem que fazer um almoço. E isso precisa de algumas características ali que são importantes para o negócio fluir, entende? Uma delas é a ambição. Ambição. Persuasão. Você vai ter que ter pessoas ali que gostam de se conectar com pessoas para estar naquela posição. E aí entra o desafio da expansão, né, Ciro? Eu acho que você abrir hoje em campus, é igual você falou, abrir em campus hoje o estúdio Fabrício Bastos é muito mais fácil. Lá perto da minha casa tem um, tá agora pertinho, vou treinar aqui. E a gente passou muito por isso, em abrir o nosso estúdio em outras cidades, né, onde ninguém conhecia o Fabrício Bastos. E a gente percebeu uma diferença na cultura dos colaboradores devido à cidade. Espírito Santo, Macaé. A gente percebe Você percebeu também na sua expansão essa dificuldade de você conseguir lidar com perfis de colaboradores diferentes por região? Existe sim, existe a diferença de cultura tanto da parte dos colaboradores quanto da parte dos clientes também. Sim, Então, clientes assim, também. não existe uma receita de bolo que você vai sair fazendo em todos os lugares que vai dar certo. Mas existe uma base. E essa base ela é muito importante. Então, assim, o que é base hoje para Neves e Rangel crescer e ir para outras cidades? Essa base ela não muda. O que você faz são alterações pontuais para acrescentar essa base e aí você ser bem sucedido Adequar, naquele né? negócio. Agora, também achar que você vai levar tudo pronto e não vai mudar nada é um erro. Sim. Né? Eu sou Concordo. assim, eu não posso errar, ser diferente, eu não abro mão disso. Então, assim, quando você vai para outros mercados, você tem que estar um pouco aberto também a entender como que funciona lá e poder se adequar um pouco a isso. Legal. É um pouco que a gente vive na rádio. A gente, assim, eu brinco que a gente, na expansão, errou, tá? Primeiro a gente errou lá numa loja em Maricá, e a gente errou pequeno, porque foi uma loja, tá? Para depois acertar grande quando a gente foi para a capital, para o Rio de Janeiro, que é onde a gente tem várias lojas. Então, quando a gente colocou a loja lá em Maricá, a gente contratou 100% da equipe de lá. Então, ninguém nunca tinha passado pela nossa empresa. Pessoas, às vezes, até experientes de mercado, que conheciam tinta, conheciam a cidade, mas não tinha a nossa cultura. Não tinha cultura. E foi um problema muito grande, porque parecia que a loja não era nossa, tá? Era 100% da equipe meio que contra a gente e virou realmente um conflito. E era difícil trocar isso depois, porque era como se você tivesse que perder todo mundo ao mesmo tempo. Você não ia conseguir fazer pequenas mudanças na equipe. Eles se uniram a ponto de falar assim, todo mundo contra É um motim, né? E aí a gente começou a ter problemas sérios. A loja até performava, vendia, mas não é só sobre isso. É sobre organização, é sobre a parte administrativa, Sim. É sobre a parte financeira. Conflito, regras, respeito. Então, muitas coisas ali não estavam sendo feitas conforme a nossa cultura. E aquilo estava incomodando demais a gente, tá? E aí depois a gente foi para o Rio de Janeiro. E aí eu falei, pai, não tem Maricá que te incomoda, que me incomoda também. Enfim, pensa o seguinte, a gente errou pequeno. A gente está indo para o Rio de Janeiro agora, que é um mercado muito maior. E lá a gente não vai mais cometer esse mesmo erro. E o que a gente fez? A gente começou a preparar pessoas daqui de Campos para poder estar transferindo para lá. Então, quando a gente abriu a primeira loja, em cima da loja a gente fez 5 alojamentos, 5 suítes, para que as pessoas daqui pudessem ir para lá já com a nossa cultura. A partir daí, as pessoas já eram muito assim, de muito resultado aqui e tinha muito nosso perfil. A partir daí, quem a gente contratou entrou já numa loja que já funcionava. E aí começou a entrar dentro da nossa cultura. E não a gente precisando se adequar à cultura dessas pessoas. Porque assim, cada um pensa de um jeito.
se eu for querer agradar todo mundo ou querer entender que cada loja minha tem que ter a cultura de um líder, eu tô bagunçado. Não funciona dessa forma. Sim, a cultura correto. é nossa. E a gente não pode abrir mão dela, entendeu? Quem tem que ser adequado são os colaboradores à nossa cultura. E se você não concorda, tudo bem. Procura uma outra empresa que tenha uma cultura que bate com a sua. Mas eu não vou mudar a minha porque você pensa diferente de mim, entende? Existe algo muito maior por trás e eu não posso abrir mão disso. É uma grande dificuldade a gente conseguir 100% de cultura, eu acho que até é uma utopia, né? Eu falo muito de 70% a 80% no melhor dos cenários, numa loja talvez mais antiga, né? Que tem de você a ir melhorando e tirando quem não tem, ficando com quem tem, ficando com quem tem, entrega resultado e tem cultura, né? São coisas meio paralelas. Às vezes um entrega muito resultado e tem cultura, o outro tem cultura e entrega um resultado médio, e esse cara acaba ficando. Então, as lojas novas é o maior desafio, né? Porque você está montando ainda uma equipe. Então, a gente passou por isso em Macaé. A gente montou uma loja totalmente sem pessoas novas. Uma coisa importante assim, para a gente entender se os funcionários, a nossa empresa realmente tem uma cultura forte, é quando você começa a ver que eles começam a se perguntar, poxa, o que o Ciro faria no meu lugar? O que o Ciro faria nessa situação? Então, se eles começam a querer pensar como você pensa, você já colocou ali uma cultura forte, porque muitas vezes ele não vai fazer o que ele acha que tem que ser feito, mas como a empresa quer que seja feito. Sim. Então, quando há essa pergunta, onde os funcionários começam a olhar para o líder já entendendo como que é o perfil dele, como que ele gosta de trabalhar, como que ele faria naquela situação, acho que já é um excelente caminho, um excelente início para poder ter uma cultura Principal indicador, bem né? implementada. Exato. Isso é legal, a gente vive muito isso lá na empresa, né? Muitas das vezes acontece alguma coisa e Fabrício mesmo pergunta assim, o que eu faria? O que você acha que eu faria? E aí a gente responde, fala, não, eu não faria isso, eu faria assim, assim, assim. Eu faço eles pensarem. Eu faria isso? Não, então você sabe o que eu não faria. Né, Guilherme? Não precisa me perguntar. Não precisa perguntar. Então, pô, toma uma decisão. Eu prefiro que eles, ao encontrar um leão, enfrente o leão, do que me chame para enfrentar o leão. Se ficar toda hora me chamando para enfrentar o leão, Não tem como. mata esse leão. Se você matou parcial, às vezes é melhor do que você ser engolido. Então, às vezes, quando você mata parcial, você aprende. Então, deixo eles muito também tomar decisões para eles terem essa autonomia. Porque se ficar toda hora a gente ser uma muleta, é muito ruim, né? Então, eles têm que ter essa... Eu prefiro que um colaborador tome a decisão, faça o que tem que ser feito ali na hora, e se eu entender que eu faria de uma outra forma, eu vou conversar com ele mostrando qual é o outro formato que eu gostaria. Mas elogiando ele dele ter tomado a primeira decisão. Não criticando ele. Né? Não, eu só estou dando um caminho. Isso aqui não é uma crítica para você. É só agora um ensinamento, porque você vai a partir de agora fazer de outra forma. Mas ter tomado a decisão naquele momento foi assertivo da sua parte. E está resolvido, vamos seguir, entendeu? É um problema quando o líder quer que as pessoas tomem decisão, mas toda decisão tomada fica chamando a atenção. E aí, pô, você quer que tome a decisão, mas você também fica chamando a atenção de tudo, de toda decisão que as pessoas Nunca educa, tomam. só critica. Exato. Então, assim, você pode falar, óbvio que você pode e deve falar, mas como que você vai falar? Fazendo ele se sentir errado por aquilo, fazendo ele ter medo de tentar de novo, fazendo que... né? Então, é importante você pensar sobre essa comunicação para também não ficar limitando as pessoas e depois reclamando que todo mundo depende de você. Ciro, a gente fala muito em expansão, né? A grande pergunta, Fabrício, vocês cresceram muito rápido, mas ninguém sabe da história, né? Tudo por trás, de toda a estrutura por trás. Eu e o Roger, a gente vai muito também equilibrando. A nossa expansão, se eu vou te falar, ela não está decretada daqui a 2 anos, 3 anos. A gente tem, né, até 2030 uma meta de 20 unidades até 2030. Talvez chegue antes, né? Mas a gente colocou essa meta. Hoje você trabalha na expansão por oportunidade, vai na medida do que as lojas elas vão equilibrando, vão virando e você vai avançando, ou você já tem uma projeção definida antes? Tem projeção, mas não quer dizer que essa projeção vai ser cumprida. Então, se eu colocar uma projeção de 20 lojas e não tiver a oportunidade para abrir as 20 sem problema nenhum e não abrir, eu não tenho que abrir porque eu falei que eu vou abrir, até porque eu não falo isso para o mercado.
mas é óbvio que você ter um planejamento ali faz sentido para que você começar a se mover para fazer aquilo acontecer, tá? Sim. Mas com certeza a expansão é de acordo com as oportunidades. Oportunidade de mercado, de concorrência, oportunidade de ponto, várias coisas que são medidas para você avançar naquele mercado ou não. Muitas pessoas me perguntam, poxa, Macaé aqui do lado, Macaé é tão bom, por que você não foi? Talvez seria o óbvio a gente ir para Macaé, mas aí quando você vai olhar para Macaé, você vê boas empresas de tinta lá, você vê um mercado já consolidado, tem oportunidade? Tem demanda? Tem. Mas tem gente fazendo bem feito lá. Então não tem tanta oportunidade. Existem lugares onde tem mais um trabalho sendo menos bem feito, vamos dizer assim. Tem mais brecha. Tem mais brecha. E é lá que eu quero estar, pô. A gente fala isso, né? Tem mais oportunidade, tem menos concorrência. Então, assim, você começa a medir por várias coisas. Quem são seus concorrentes, qual é o seu diferencial sobre eles, o que o seu cliente está procurando lá e não está encontrando que você vai entregar, qual é o preço de venda lá, qual a margem de lucro que tem naquele mercado. Às vezes tem volume, mas não é uma margem que está interessante para você, não vai sobrar ou vai sobrar pouco, você não quer. Você começa a fazer algumas análises para você escolher onde você vai se posicionar. Sim. Entendeu? Então nem sempre é onde tem volume. Nem sempre é onde tem volume. O volume é um dos indicadores, mas e o restante? São análises que muita gente não faz. Vai muito pelo ego. Né? A gente, por exemplo, já teve oportunidade no Rio de Janeiro que a gente viu que não dava. Não ia fechar a conta. Então, assim, a gente começa a analisar. Seguindo o nosso modelo. De estar todo mundo registrado, carteira assinada, contribuição, por exemplo, os impostos, não dá para competir. A concorrência do Rio, ela não faz. Então, é análise de mercado. As pessoas erram porque elas não fazem isso. A grande maioria das pessoas não analisa o mercado, não começam a colocar em prática, né, fazer os cálculos de se aquela ideia dá certo ou não. Então, o grande erro para mim dos negócios que acabam fechando, às vezes fechando de forma muito rápida, é entender às vezes que você só tem uma ideia, mas nem toda ideia legal vai trazer lucro para sua empresa, entendeu? A ideia legal pode ser muito bacana, mas ainda assim não ser viável para se dar lucro que a sua empresa tem que ter. Então eu não abro um negócio pela ideia, eu abro um negócio pelo o resultado que ele pode me entregar. E para eu chegar nessa conclusão, eu preciso fazer um estudo. Então você fala assim, poxa, Ciro, por que você abriu várias empresas diferentes em ramos diferentes? Porque eu não escolho o ramo que eu vou abrir porque eu gosto dele ou não. Eu escolho dentro das oportunidades que o mercado me oferece. Então, se o mercado me oferecer hoje uma clínica de transplante capilar para abrir e eu entender que é viável, eu vou abrir uma clínica de transplante. Se for uma barbearia, eu vou abrir uma barbearia. Se for uma segunda unidade da barbearia, eu vou abrir. Mas se não for, eu posso ir para um outro negócio. Para a questão de painel de LED e tal. Então, assim, qual é a oportunidade que tem dentro do mercado? O que dá dinheiro? E dentro disso eu vou lá e vou me posicionar. Qual solução você entrega para aquele público? Eu não pensei assim, eu sempre tive um sonho de ter uma clínica de transplante. Eu sempre tive um sonho de ter painel de LED. Não. Eu entendi do mercado que existia espaço e que era um mercado lucrativo, que a partir dali eu ia conseguir entregar resultado. E quantas ideias boas que eu falei, caraca, isso aqui ia ser muito legal. Eu ia gostar de ser cliente disso, mas depois eu não coloquei à frente porque o negócio não fechava a conta. Sim. E aí as pessoas não fazem essa conta. E aí abre esse negócio legal, e você fala, poxa, o negócio era tão bonito, tão legal, a ideia é tão boa, e de fato era. Mas não é isso que sustenta o negócio. O que sustenta o negócio é lucro. Verdade. No fim das contas, a pessoa, eu gosto disso, aí vai e abre. Eu gosto de açaí, vai e abre açaí. Você gosta de açaí, você vai no açaí do lado e vai consumir o açaí. Não necessariamente você tem que abrir para você, entendeu? Eu falo com o Guilherme, eu amo pizza, eu doido para abrir uma pizzaria. Entendeu? Você ama pizza, às vezes você vai falar assim, cara, eu amo pizza, mas esse mercado aqui não tem a oportunidade que eu acho que faz sentido. Então, assim, eu não preciso ser o dono de uma pizzaria porque eu amo pizza. Aí você tem que olhar a margem, você tem que olhar o mercado, você tem que olhar tudo que tá, o que estão fazendo, qual falha você vai entrar para conseguir entrar. E aonde você vai colocar a sua energia. Às vezes tem um negócio ali que o cara abriu e ele tá tocando ali, tá ele, a esposa, às vezes o filho junto, e ele ganha X daquela operação ali, que aquilo para ele já tá bom, já tá satisfeito, tá todo mundo pegando junto. Quando você vai ter esse mesmo negócio, mas você não vai atuar à frente como essas pessoas atuam, você vai ter que contratar funcionários, contratar gerente, a margem já vai diminuindo. E às vezes a energia que você coloca ali não é uma energia do que você quer ter de retorno financeiro. Aí você fala assim, opa, eu acho que essa energia aqui, eu vou ter que lutar tanto, batalhar tanto para ganhar esse pouco aqui, não faz sentido para mim. É o erro da franquia. Que a maioria, a sua é franquia, mas mais uma só. Eu tenho a uma maioria franquia que não atua, Mas né? foi bom você tocar nesse assunto.
Eu tenho uma franquia, que é a Mais Cabelo. Mais Cabelo é uma empresa consolidada, né? Tem 35 unidades, é a maior clínica de transplante capilar e tratamento do país, tá? Então eu entrei nessa franquia, é um desafio, porque é como se você, é como não, você tem um sócio, Sim. tá? E muitas coisas que a franquia define que você tem que fazer, você não concorda, mas você tem que seguir, porque tá ali no contrato. Tá? Então, para quem sempre foi empreendedor, quem sempre liderou suas empresas, tomou as decisões sozinho, você passa a ter que respeitar muitas regras. E essas regras, às vezes, você não vai de acordo com elas. Eu dei muita sorte, não é sorte, né? Eu acho que é muito do que pesquisar também e entender quem vai ser seu sócio. É o dono da Mais Cabelo, que é o Leonardo, virou um amigo meu, é um cara que respeita muito o meu trabalho, eu respeito dele. Existe uma confiança que foi construída, existe um relacionamento muito bom para fazer isso acontecer. Então, apesar de ser uma franquia, de eu discordar com algumas coisas que é totalmente normal e natural, dentro do meu próprio negócio eu discordo do meu pai discorda comigo, por que uma franquia de um franqueado não vai haver discordância? Mas existe o respeito. Existe o respeito às regras e o entendimento também do lado do sócio administrador que está aqui, conhece a região e eles conseguem ver muito isso. Eles conseguem. São mais flexíveis. Eles são flexíveis a uma tomada de decisão frente ao que eu estou visualizando aqui no mercado. Porque existe uma confiança também, porque eu mostro um planejamento e depois eu também entrego o resultado. E aí você vai cada vez mais tendo poder para tomar algumas decisões. Então, assim, eu tenho esse ponto positivo com a Mais Cabelo e com o meu sócio. É algo bem Leonardo. diferente, porque a maioria é chapado e não tem isso aí. Eu não tenho o que reclamar, só agradecer assim, Legal. pela sociedade. Tem um lado muito bom de quem compra a franquia, porque já tem os processos ali bem definidos. Sem dúvida também é um caminho, pensando só pelo quis outro entrar, lado. Quando ele citou franquia, justamente no ponto do eu tenho capital, mas não vou operar. Vou botar alguém para operar. E aí incha. E aí a margem vai lá embaixo e aí o negócio Mas se torna por que viável. ser uma franquia? E aí vamos lá. Por que Ciro escolheu uma franquia de transplante capilar? Você fala de saúde, você fala de cirurgia. Sim. Quem que vai ser o primeiro a botar a cabeça nele? Então já é um desafio quando você tem uma franquia, porque por mais que ela seja validada, você tem uma equipe nova, teoricamente, uma clínica nova. Então as pessoas querem ver resultado não do lado da clínica lá de Brasília, ela quer ver daqui de Campos. E você não tem esse portfólio para mostrar para essa pessoa. Então já é um desafio inicial. Se você começa do zero, é pior ainda. Então pelo menos eu tinha ali uma clínica, que era Mais Cabelo, que era consolidada, que tinha resultados dela, não de Campos, mas dela, que tinha processo, tinha coisas para que eu pudesse atrair os meus clientes e aí em conjunto poder fazer isso acontecer. Então assim, eu acho que foi muito da estrutura que a Mais Cabelo me ofereceu, teve muito também do nome que eu criei dentro do mercado de Campos. Eu penso que hoje as pessoas pensam no negócio de Ciro como um negócio de qualidade, porque eu não abro mão disso. Então, se você vai na Rockabilly, você tem qualidade. Você vai na RJ, você tem qualidade. Então, quando você abre uma Mais Cabelo, eu jamais vou abrir um negócio para não entregar qualidade. Ou aquilo sujar o meu nome, sujar o nome de todas as outras empresas que eu construí. Isso não está em jogo para mim. A margem de lucro nunca vai estar acima para mim do que eu vou entregar de qualidade. Porque o dia que eu tiver um negócio, que eu tiver que abrir mão da qualidade para ganhar dinheiro, eu saio do negócio. Porque isso aí pode custar muito caro para mim. Inclusive para todas as empresas que eu estou à frente. Então, é uma coisa inegociável. Entende? Legal, E aí eu acho que tendo isso, tá, as pessoas já me conhecendo meu trabalho de várias outras empresas, confiaram muito nisso também. Eu tenho o primeiro cliente e eu tenho essa mensagem. Foi Léo Manhães, ele vai ouvir e vai confirmar isso. E ele foi o primeiro cliente da Mais Cabelo, foi o primeiro a botar a cabeça lá e falou assim, olha, fazer uma cirurgia estética e ser o primeiro não é para qualquer um não, mas eu tô fazendo porque eu confio em você. Porque você é um cara que sempre teve qualidade nas coisas que você fez. Que você é um cara sério, comprometido. Eu sei que jamais você faria algo que não fosse de qualidade. Eu fiquei muito feliz em ouvir isso. E eu acho que essa junção do histórico que eu tinha na cidade com mais a Mais Cabelo, que tem um histórico nacional, fez isso dar certo. Legal. Acho que isso aí não tem preço, né? A gente passa muito por isso, né? Quando vem o investidor procurar a gente... Ah, não, porque são vocês, a gente confia, isso é... Procurei ver o que você já tem de errado e vocês, não achei nada... A gente fica até... Levanta o CPF todo. Levanta o CPF todo. Analisa tudo. E eu acho que eu tenho muito receio disso também. De, às vezes, tiver que fazer uma coisa de qualquer jeito, a gente não faz. Porque eu falo, cara, como é que eu vou fazer isso se eu não vou dar energia nisso? Então, é meu nome ali. E querendo ou não, o que você falou, repercute nas outras. Claro. Vai ali, é uma cadeia.
Porque você é a cara da empresa, né? Exato. Você é... Não existe lugar nenhum que a gente vai acertar 100%. Isso Lógico. Né? Então, assim, quer dizer que você está falando que tem qualidade, mas já saiu alguém insatisfeito de alguma empresa sua? Sim. Óbvio que sim. É. Óbvio que sim. Sim. Mas não é uma realidade que você vê isso com frequência. Pelo contrário, você tem isso como uma exceção. E a maior quantidade de pessoas que tem elogiando o seu trabalho é o trabalho que você faz à frente das suas empresas, entendeu? Então é colocar isso como cultura. Qualidade pode fazer parte da sua cultura e você não abrir mão disso. Total. Então, para eu entregar algo mais barato, eu tenho que melhorar meu serviço, mas eu vou aumentar aqui a demanda, a quantidade de pessoas. Eu não quero. Para mim não faz sentido. Pode fazer para outro. Para mim não faz. Pelo tipo de negócio e pelo tipo de conjunto de empresas que eu quero criar. Para que daqui a pouco eu vou abrir uma outra empresa, então eu falo, pô, a empresa de Ciro, pode contratar que eu sei que é boa. Legal. Ciro, o papo tá bom, mas nosso FBcast ele é um pouco mais curto do que outros podcasts, né? A gente tende a ter essa coisa mais dinâmica, mais rápida. Você falou de coragem, né? Do empreendedor, ele precisa ter coragem. E é difícil falar, tenha coragem, né? Acho que não é algo que nasce da noite para o dia. O que você daria de incentivo para o empreendedor que está vendo a gente, para o empresário que está vendo a gente, que às vezes está desmotivado, seja por equipe, seja pelo mercado que está mudando, que o mercado em 10 anos, 5 anos, ele mudou completamente e daqui a 5, 10 anos o futuro tende a acelerar muito mais. E ele está sempre na dúvida, no medo, né? Qual dica você dá a quem está aí assistindo a gente, ouvindo a gente, que ele possa estar pegando isso como um ânimo, uma energia para estar continuando, para estar entregando? Difícil falar, mas pensando aqui, você falou sobre a mudança de mercado, né? Eu penso que o mercado não vai se adaptar a você, você tem que se adaptar ao mercado. Então, assim, gastar energia onde realmente faz sentido. Então, a parte política, a parte das demandas e tal, eu não me envolvo com isso. Eu não vou escolher, se amanhã trocar o presidente e tal, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Você não controla Eu isso. não controlo. O que eu não controlo? Então, isso aqui eu não quero tomar conta. Aí. Tá? Eu não vou gastar energia, eu não vou ficar chateado, eu não vou me expor. E o que eu controlo? Então, é colocar a energia no lugar certo, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que não adianta também só ter coragem. Coragem é muito importante para quem quer empreender, porque se você tiver conhecimento, estratégia e tudo, e não tiver coragem, tudo isso vai ficar guardado e a coragem não vai fazer tudo isso acontecer. Mas, além da coragem, tá? Você precisa também ter uma base, ter estudo, você precisa também ter números para consolidar as suas ideias, o seu planejamento e, a partir daí, ter coragem para executar. Porque uma coragem também, sem uma base, vira loucura. Uma coragem vira loucura, entendeu? Então, assim, colocar a energia certa nos lugares certos, ter coragem, mas também ter base, números e dados. E como que você consegue isso? Indo atrás de pessoas que estão fazendo o que você quer fazer. E poder entender se faz sentido para você. Então, vocês estão com o Voa. Eu vou ir. Voe, correto? Voe então, assim, empreendedor. você quer ser um empreendedor, você quer abrir um negócio, você tem uma ideia legal. Por que você vai validar essa ideia se você não senta primeiro com quem já passou por esse cenário? Porque pode fazer, às vezes, um feedback mudar o seu cenário, tanto para acertar, quanto às vezes para falar assim, cara, não é isso aqui para mim. Isso aqui, o que eu estava pensando, não vai dar certo. Tem que ir para um outro caminho. Então, eu penso que é o que eu fiz lá atrás com o meu pai e buscando mentores também que eu admirava. E aí eu comecei a aprender muito com essas pessoas e poder executar. Se adaptar, né? Como você falou, se adaptar também ao mercado que vai mudando. Muita gente abre aquela loja, abre aquele negócio, ele fica ali achando que aquilo ali vai ser o que o cliente dele não muda. E essa não mudança do mercado, não entendendo o cliente, o que o cliente, que é o ponto, né, principal daquilo, muda, você tem que mudar junto. A nossa maior, para fechar, tô tomando muito tempo, mas a nossa maior batalha é contra nós mesmos, em tudo. Tá? Na vida nossa é dessa forma. Então, assim, eu não estou batalhando com o meu concorrente, eu não estou batalhando com a parte política, eu não estou batalhando com a parte econômica, eu estou batalhando comigo mesmo. Porque dentro de todos esses cenários tem gente se dando bem, tem gente conseguindo. Então, por que eu não estou? Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que parar de olhar para os outros. O que eu preciso fazer para ter sucesso? O que eu preciso fazer para prosperar? Porque já foi entregue para mim, para você, algo de bom. Você já tem, só precisa desenvolver e ter coragem para isso, entende? Então, assim, não é olhando para o outro somente e querendo o que é dele. É entendendo o cenário que eu tô, com a realidade que eu tô, com a realidade que eu tenho, o que a partir disso
eu tenho que fazer para prosperar. Porque a pior coisa que tem é a pessoa que fica reclamando de tudo. E aí essa pessoa, infelizmente, ela não vai ter sucesso. Muito bom, Ciro. Eu quero te dar um presente, uma lembrança do estúdio. Né? Muito obrigado. Você que é nosso parceiro, tem uma unidade da Rockabilly em cima do estúdio Fabrício Bastos. Exato. Obrigado. Mantém hidratado. É isso. E um bonezinho aí para você também. Tá Show curtindo de o bola. verão. Muito obrigado. Fico muito agradecido por esse momento, por esse bate-papo. E desejo sucesso para vocês também. São empreendedores, empresários, gestores que estão se destacando aí no mercado e eu gosto muito de acompanhar e tenho admiração por vocês. Legal. E antes de encerrar, eu queria que você mandasse um abraço para sua mãe, tá? Suzy. Quando eu trabalhei em loja, a sua mãe era minha cliente. Ela é amiga da Cândida, Sim. da loja de Cândida. E eu lembro, Suzy era uma das poucas clientes que tinham um carinho e um cuidado independente da posição. E eu lembro disso até hoje, me recordo. Ela chegava, ela chamava pelo nome, ela cumprimentava, ela abraçava, e eu era só apenas um vendedor da loja. Minha mãe é uma Nunca pessoa muito esqueço disso. especial, assim, quem conhece ela sabe, eu até me emociono para falar, porque eu falei muito do meu pai, porque meu pai, ele me ajudou na parte empresarial, mas a formação do meu caráter passa muito pela minha mãe. E quando meu pai duvidou lá atrás sobre quem eu ia ser, sobre o quanto eu ia conseguir prosperar, minha mãe sempre olhava para mim e falava assim, filho, você vai ser um grande homem. É nítido isso. Você vai ser um grande homem, filho. Mamãe confia em você. Legal. Mamãe sabe quem você é. Não desiste. Ela falava isso pra mim. Então eu tenho isso pra mim até hoje. Eu não me esqueço disso, do quanto ela me apoiou, do quanto ela apoiou toda a nossa família. Foi a mulher sábia do lar. Então, quem conhece ela tem o prazer, né, de poder conviver um pouco. Ela é uma pessoa realmente muito especial. Eu queria trazer isso aqui porque eu lembro que eu sou muito observador, né? E às vezes eu trabalhava numa loja, querendo ou não, era ticket alto, né? E você via pessoas que esnobavam o vendedor, né? E ela era completamente diferente. Até hoje. E Ela é exemplo eu disso. vejo muito disso em você, porque eu vejo que você é um cara parceiro dos seus colaboradores, é um cara simples, né? E eu vejo muito na sua mãe e você, então eu queria trazer isso aqui. Puxei muito isso dela. É. Parte de humildade, essência, berço mesmo, educação. Acho que independente da posição que estiver ocupando, isso nunca vai mudar, muda porque nada. faz parte de mim e é uma coisa tão natural assim, sabe? Tão natural mesmo, não preciso me controlar ou medir esforço ou ficar prestando atenção nisso. Flui de forma natural, eu fui criado dessa forma. Sim, eu aprendi assim, entendeu? Eu não sou melhor ou pior do que ninguém pela posição, pelo cargo que eu ocupo. Você cresceu vendo essa tratativa. A gente tem que respeitar as pessoas. Muito bom. Valeu, Cirão. Valeu. Obrigado, tá? Aprendi muito com Obrigado, você Tassi, hoje. obrigado. Espero que você tenha aprendido também. É chorar, né? eu chorei. Peguei na veia. Valeu, time. Até o próximo FB Cash. Um abraço.